Meu nome é Vitor e eu vou falar sobre latossolos. Para dar início aqui à nossa apresentação, eu vou falar sobre os 5 fatores de formação geral dos solos. O primeiro fator é o material de origem, que seria a rocha, que vai dar origem a determinado solo. Esse fator influencia de duas formas: no tempo da intemperização e na fertilidade do solo que vai ser formado. Dependendo do grau de dureza da rocha, quanto maior for esse grau, mais lento vai ser o processo de intemperismo, que é a quebra da rocha ou a degradação natural dessa rocha. Por outro lado, se o grau de dureza for menor, rochas com baixo grau de dureza, elas vão acelerar esse processo, vão facilitar para que ele aconteça. E determinadas rochas, ao se degradarem, elas vão formar solos mais ricos, mais nutritivos para as plantas, vamos assim dizer. E existem rochas que, ao se degradarem, não vão formar solos tão nutritivos assim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo fator de formação do solo é o clima. Em ambientes com uma umidade maior, você tem um ambiente mais suscetível ao processo de intemperismo. Já ambientes com uma umidade menor são ambientes menos suscetíveis a esse processo. É aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, em ambientes onde você tem maior incidência de chuva, você tem um ambiente mais propício para essa transformação acontecer. Bom, o terceiro fator aqui é o tempo, e ele diz respeito à quantidade de tempo que o solo está sendo submetido a esse processo de intemperismo. Quanto maior for esse tempo, o solo será um solo cada vez mais maduro, né? O solo maduro, ele costuma ter uma quantidade maior de camadas, o que na pedologia a gente chama de horizontes dos solos. Bom, o quarto fator é a vegetação. Esse fator ele é muito importante porque a vegetação de um solo ela funciona como uma camada protetora quando a chuva cai, ela acaba degradando esse solo se o mesmo estiver descoberto, porque ele fica mais suscetível à erosão, né? Onde você perde um recurso escasso, muito valioso, que são os solos, e acaba que você impede que esse processo de formação se perpetue, né? Com a vegetação, a água vai descendo, ela não degrada ali a primeira camada do solo e ela continua descendo e formando mais solo, né? Esse solo vai ficando cada vez mais profundo. E o quinto e último fator seria o relevo, e ele influencia da seguinte forma: conforme o solo está mais inclinado, a água da chuva ela vai bater e tender a escorrer e ela vai se aprofundar, né? Ela vai penetrar no solo somente a hora que ela chegar numa camada que seja mais plana. Então esses graus de relevo aí, eles acabam dificultando também que aconteça esse processo de formação de solos dessa forma. Aqui a gente tem um mapa com os solos do Brasil e em laranja está sendo representado os latossolos. É visível que o Brasil é um território rico nesse tipo de solo. Ele representa cerca de 39% de todo o solo brasileiro. E o que são de fato os latossolos? Existe uma ordem de solo muito importante que acontece nas zonas tropicais e não nas zonas temperadas, que são os latossolos. Esses solos são os solos mais intemperizados do planeta e os mais evoluídos do ponto de vista da pedogênese. E isso se deve ao fato deles estarem submetidos a intensas atividades biológicas, também a incidência de chuva por milhares de anos, fez com que na sua formação eles se tornassem muito profundos. Então a gente conclui que eles são solos muito antigos, as suas camadas elas têm pouca diferença entre si, né? Como a gente diz que são solos profundos, são camadas espessas. É um solo que tem uma boa trabalhabilidade agrícola, principalmente na agricultura tecnificada que a gente tem hoje. Ela tem necessidade de que os solos proporcionem essa boa trabalhabilidade, né, no maquinário agrícola.
ele é um solo que ele é pobre quimicamente pela lavagem, né? A água, ele é um solo muito lavado pelas águas das chuvas e isso causa um empobrecimento na questão química. Porém, ele possui características físicas muito importantes, né? Uma excelente capacidade química, e a parte de nutrição do solo você pode corrigir com o processo de calagem, fosfatagem e adubações em geral. Já a parte física de um solo é muito difícil, você não vai conseguir mudar isso em um solo. É um processo que acontece naturalmente. Então, é de suma importância que a gente adquira práticas sustentáveis para preservar um recurso que é tão importante e também que é escasso, que é o solo. E a gente vai mostrar um exemplo prático desse tipo de solo que tem na Universidade do NASP. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra na Semana Agronômica, sejam muito bem-vindos à Semana Agronômica. Agora eu vou estar mostrando na prática aí um pouco sobre o latossolos, nosso tema, né, o solo mais abundante do país. É um solo muito importante também no país, que cobre 40% das nossas terras, é o latossolo. É um solo muito velho, muito intemperizado. O nome mesmo já diz, né? O nome dele, latossolo, vem do latim, que é laterite e solum, que significa material muito intemperizado, ou seja, com um longo processo de degradação. Os latossolos, possuem um perfil, né? Uma mineralogia um tanto quanto oxidativa, pelo fato desse processo de intemperização longo, ele ter sofrido muitas mudanças. Então, assim, o tempo, o clima, que já foi citado aí pelo Vitão, meu parceiro, ele foi se intemperizando. Então, o tempo com que ele foi sendo lavado, que ele foi se intemperizando, ele vai formando um perfil mineralógico oxidativo, na qual ele toma essa cor, uma cor um tanto quanto homogênea, uma cor igual. Você repara, ao longo de todos os perfis do solo, ao longo de todos os horizontes, o perfil do solo tem uma cor um tanto quanto homogênea, ela é parecida. Esse aqui em especial é o latossolo vermelho e amarelo. Nós estamos aqui nesse perfil de latossolo vermelho e amarelo aqui no NASP. Esse solo ele é bem poroso, então ele é bem drenado, a água consegue infiltrar bem. E esse fato dele ser bem drenado, ser bem poroso, a água ter facilidade para infiltrar no solo, foi o que gerou essa característica oxidativa. E essa característica também afeta, diretamente relacionado com o pH, com a CTC do solo. Então, os latossolos, de maneira geral, ele tem um solo mais ácido, apresenta um solo mais ácido, aí entre uns 4 a 5,5 o pH dele. E o seu CTC também acaba que, de maneira geral, ele é baixo. Há latossolos com que a sua CTC ela é elevada, mas de maneira geral ela é baixa. Nada que isso não possa ser melhorado, que isso não possa ser estudado com os estudos, com o tempo, com a tecnologia que foi desenvolvendo. Existe um processo que a gente faz uma reconstrução do solo, um processo onde a gente conserta o pH, eleva a CTC, disponibiliza os nutrientes que estão faltando, reconstruímos, corrigimos a estrutura, a parte física do solo. Então, não é nada que não consiga ser trabalhado e bem feito. Os latossolos, pelo fato de ser muito intemperizados e ser bem antigos, é um latossolo muito profundo. Isso é bom, isso traz benefícios
para um manejo nesse solo que é muito fácil de ser manejado, porque você não vai encontrar pedra no meio dele, você consegue trabalhar com culturas perenes, culturas anuais, não tem muita restrição para cultura, você consegue trabalhar com máquina, porque não vai ter uma pedra onde você vai te incomodar, vai bater na sua máquina, vai bater com a sua raiz que você está plantando. Então ele é um solo muito cultivado, né? É o mais abundante do país, na qual o brasileiro aprendeu a trabalhar, estudou, aprendeu a manejar esse solo para desenvolver tudo que foi desenvolvido no latossolo. O latossolo, esse perfil de latossolo, ele é muito homogêneo. Como eu já disse, a cor é igual, mas esse perfil em especial, em que o horizonte A é o mais orgânico. Para vocês entenderem os horizontes, os solos, ele é dividido em alguns horizontes que são as suas camadas, os seus níveis em que foi se degradando. Então, mais no fundo, esse é um solo muito profundo. A gente tem a rocha matriz, que é a rocha mãe desse solo. E essa camada A é a camada com mais matéria orgânica, mais organismo vivo presente. Essa camada é a camada de transição entre a camada A e a camada B, que é a camada BA e a camada AB. Essa aqui é aqui onde começa a camada B, daqui até lá embaixo, e assim dividimos ela em três: BW1, BW2, BW3. Eu queria ressaltar que a camada B é a camada que dá o nome aos solos. A camada B é em que temos que tomar por observação para definir qual o tipo de solo, para ver a cor dele, para ver se ele está homogêneo ou não, para ver como que está a textura, para ver como que está a estrutura dele. A estrutura dele, ele forma microagregados. Ele se quebra facilmente, os torrões. Você não precisa fazer muita força. Ele fica com aspecto de borra de café. Se a gente pegar uma faquinha e destorroar ele, você pode ver que ele forma um aspecto de borra de café, ó. Ele é bem friável, ou seja, ele vira pó facilmente, e isso é uma característica bem dos latossolos. Essa característica, tão quanto dele ser bem friável, que influencia bastante na erosão. Esse é um ponto que deve ser muito bem trabalhado, muito bem observado para quem trabalha com latossolos, para quem é produtor, para quem acompanha ou para quem monitora e trabalha com latossolos. Esse é um solo que ele é muito suscetível à erosão, pelo fato dele ser muito friável, dele se quebrar facilmente. Então o vento leva esses microagregados pequenos com muita facilidade. Ele é lavado facilmente pela água. O processo de compactação nele, quando está muito molhado, pode ocorrer de forma mais acelerada, ficar mais compactado. Então esse é um ponto a ser lembrado. Cuidar bastante contra a erosão no seu latossolo, colocar uma cobertura vegetal por cima para ele não ficar exposto, saber trabalhar bem, saber manejar o seu solo, para que você não tenha nenhum problema com ele, você não venha atrapalhar uma plantação, um pomar, uma implantação de pomar, enfim. Esse latossolo, ele é bem característico de locais um tanto quanto planos, um suave ondulado, plano ali, nunca passando ali mais ou menos uns 7, 8, 9% de declividade. Mas esse solo, ele tem uma característica
é um tanto quanto importante, que se deve tomar cuidado também, deve ser analisado. Depois de uma análise, você reconhecer qual o solo que você está fazendo, você reconheceu que o solo que você trabalha é um latossolo, tomar cuidado, fazer as análises certinhas e ver o que o seu solo precisa, o que você precisa complementar nele, o que você precisa disponibilizar de nutrientes, se você precisa arrumar o pH, se você quer elevar a CTC, se você vai trabalhar nele depois de estudar. Então o latossolo, pelo fato de ele ter sido bem lavado de maneira geral, ele tem baixa fertilidade. Há latossolos com altíssimas fertilidades, porém, de maneira geral, pelo fato dele ser muito intemperizado e, e ter sido lavado por muito tempo, então acaba que ele tem baixa fertilidade. Mas, igual eu já disse e repito, nada que com um bom estudo, uma boa análise, um bom monitoramento, um bom acompanhamento não possa ser mudado, não possa ser reconstruído, não possa ser refeito. Ainda vale ressaltar para quem trabalha com latossolo e trabalha de maneira irrigada, dobrar um pouco mais a atenção pelo fato dele ser um solo, o latossolo ser muito friável, com microagregados, né? Então são partículas bem pequenas, a percolação dele é muito fácil se você molha demais, a compactação dele é muito fácil se você molha demais. Então essa camada aqui com uso muito intensivo, muito com ela molhada muito, então ela compacta bem aqui e também pode supercolar devido, né, esses microagregados. Então são coisas que a tomar cuidado. E de maneira geral, essa apresentação, esse aqui é um latossolo vermelho e amarelo. A gente tem sete classificações de latossolo vermelho e amarelo, que é esse aqui, característico esse aqui, o latossolo vermelho, latossolo roxo, latossolo vermelho bruno, diversos latossolos, né? Esse aqui em especial é o vermelho e amarelo, aqui situado no NASP, um solo bom para um manejo, para uma implantação de lavoura, mas que deve ser, como todos os outros solos, como todos os outros plantios, como todos os outros manejos, ser bem monitorado, ser bem avaliado para ter um retorno bom, um trabalho bom, a partir de algumas recomendações e assertivas, né, para um bom resultado. E de modo geral é isso, a apresentação. Muito obrigado a quem ficou até o final aí para ver essa apresentação. Muito obrigado a todos pela oportunidade e uma boa tarde. Obrigado.